Já está na praça o novo livro sobre Getúlio Vargas. É Volta ao Poder. E talvez ele consiga esclarecer um pouco sobre a situação atual do país, sobretudo das oposições frente ao novo governo Jair Bolsonaro. É que o livro trata de uma situação muito parecida com a que vivemos atualmente. É a do Getúlio Vargas deposto pelos golpes militares a mando dos Estados Unidos em 1945, e o Getúlio é mandado lá para um alto exílio em São Borja, no Rio Grande do Sul. O importante aqui para a época atual era como o Getúlio reagia naquelas cartas à sua filha, dando a sua versão do que acontecia no Brasil, com aquele governo Dutra, do general Dutra, que, segundo se dizia, vinha para democratizar o país depois da ditadura de Vargas, que havia caído ali em 1945. Só que não houve nada disso. O governo Dutra acabou sendo um desastre, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista político e institucional, porque perseguiu a oposição, inclusive o Getúlio Vargas, que rompeu com aquele governo. Mas por quê? Porque o homem que ele havia ajudado a eleger era justamente o homem que vinha, e já num primeiro momento, fazia o seguinte: decretou a proibição de greve em todo o território nacional, já começando o seu governo com aquele tipo de decreto autoritário. Depois, cassou o registro do Partido Comunista Brasileiro, concedido no governo Vargas. Fechou a Confederação Geral dos Trabalhadores. E em 1948, cassou os mandatos dos deputados e senadores do Partido Comunista Brasileiro, a quarta maior bancada na Câmara dos Deputados e no Senado. E, por fim, em 1947, rompeu com a União Soviética. São fatos, não é, que estão aí para mostrar para a história como esses governos que se dizem democráticos realmente atuam do ponto de vista prático. Mas só que o problema não se resumia a apenas a situação política, porque o Dutra, na realidade, comandava um processo de desindustrialização e de desnacionalização que, a tanto custo, o Getúlio Vargas conseguira imprimir nos 15 anos que ele esteve no poder, de 1930 a 1945. O resultado disso foi a invasão das empresas estrangeiras. O Brasil, que era credor da Inglaterra de 4 bilhões de dólares naquelas negociações feitas na guerra, por causa da posição estratégica do país, o Brasil viu aquilo se esfumar com aquela política. E aí houve aumento da carestia e o congelamento do salário mínimo, que não teve sequer um aumento em todos os 5 anos do governo Dutra. Getúlio, como a gente sabe, foi derrubado a mando dos Estados Unidos numa aliança político-militar em 1945. Ele foi mandado para aquela fazenda no interior do Rio Grande do Sul, mas de lá fazia política a seu modo, ainda que distante. Tanto é que ele foi eleito senador por 2 estados e deputado federal por nada menos que 6 estados. Naquela época isso era permitido, hoje não é mais. Só que esses votos que ele alcançou ainda no exílio representavam quase a metade dos votos dados ao candidato vencedor, o general Eurico Dutra. O general Eurico Dutra foi apoiado pelo próprio Getúlio para ser o candidato à presidência da República. Então,
O Dutra teve 3.255 votos, com quase 55% dos votos da votação no país inteiro. E o Getúlio teve 1.300.000 votos, daqueles dados para senador no estado de São Paulo e no estado do Rio Grande do Sul. E também em vários estados, em 6 estados, entre eles o Distrito Federal, Minas Gerais e outros. O Getúlio estava lá no exílio, mas de vez em quando se movimentava e saía pelo país em pregação. Em 1947, por exemplo, saiu para fazer propaganda do PTB, o partido que ele havia criado, o Partido Trabalhista Brasileiro. Ele visitou 46 cidades em diferentes estados do Brasil. E teve uma derrota eleitoral praticamente, porque a maioria de seus candidatos não se elegeram. Mas mesmo assim, ele não cansou de criticar aquele governo que ele considerava reacionário e amando dos Estados Unidos, como ele dizia. Ele dizia que a inflação era inexplicável porque durante os seus governos de 30 a 45, praticamente o país não conhecia aquilo que era a inflação. E depois a submissão aos Estados Unidos, porque ele acusava os Estados Unidos de querer controlar as nossas matérias-primas, sobretudo o petróleo. É nesse ponto que o Getúlio a posição do Getúlio Vargas parece com a posição do Lula atualmente, que é considerada radical, sobretudo depois que ele foi para a prisão. Mas foi com aquela mensagem, que eu não diria radical, mas uma mensagem categórica dos seus pontos de vista, defendendo aquilo que ele sempre defendeu, porque ele dependia do povo e não da mídia, das multinacionais, das próprias Forças Armadas, mas do eleitorado a quem ele devia satisfação. Então, hoje, quando se fala que o Lula está radicalizando, a gente vai verificar que o Getúlio, que era considerado um homem super moderado, porque escondia o seu pensamento e, quando podia, até enganava as suas reais posições. Bom, nós fomos procurar o livro e não encontramos nas livrarias. Infelizmente, a distribuição deste livro está falha. Eu tentei em várias livrarias e não encontrei. E o pior é que ainda não existe uma edição digital que a gente possa comprar no Amazon ou então naquelas outros serviços de e-book, porque eu gosto de ler os meus livros. Agora que com a facilidade da digitalização, eu gosto de ler meus livros no celular, que é muito mais prático. Mas aí eu encontrei uma crítica interessante de um professor gaúcho, que, aliás, tinha escrito 2 livros sobre o Getúlio. E eu vi essa crítica aqui no jornal Zero Hora, dizendo: livro com cartas entre Getúlio e sua filha Alzira permite reinterpretação do populismo de Vargas. Trata-se do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pedro César Dutra Fonseca. O professor diz lá pelas tantas que se não chega a justificar a ditadura do Estado Novo, como a gente sabe, considerada uma ditadura real, porque tinha fechado o Congresso, as assembleias legislativas e os governos dos estados eram todos nomeados. Concebe o Getúlio Vargas seu governo como o da industrialização e do forte crescimento, mesmo com as adversidades da guerra. Não esqueçamos que a gente vivia a própria Segunda Guerra Mundial. Em contraste com o do general Dutra, a quem Getúlio atribui inflação, gastança e submissão aos Estados Unidos. A aliança com esse país só se justificaria no contexto de guerra.
se mostrava a aversão ao comunismo, o Getúlio, não é? Também desconfiava dos reais interesses do aliado, no caso os Estados Unidos. Para ele, Getúlio, sobretudo o controle das matérias-primas e principalmente do petróleo. Alzira Vargas, nessas trocas de cartas, relata a eclosão de greves no Rio e em São Paulo, as quais atribui à carestia e à repressão aos trabalhadores. Vargas lembra ela, que se estava em governo tipicamente reacionário, que em nome da ordem fuzila o povo, entre aspas, em nome da liberdade ampara os ricos contra os pobres. Getúlio ainda expressa a consciência, então, de que o Estado Novo não fora derrubado por ser ditadura, mas pelo nacionalismo e pelas leis sociais. A oposição era a mesma que antes de 1930 rechaçava o voto secreto feminino e a justiça eleitoral e o salário mínimo. Por trás do liberalismo estava o governo das oligarquias. Então, há alguma semelhança com a época atual, com aquela época anterior a 1950, quando Getúlio Vargas, com a sua mensagem categórica, venceu as eleições com quase 50% dos votos e se sagrou presidente para depois, novamente, não para ser derrubado, porque antes de ser derrubado, ele deu um tiro no coração, naquele gesto que foi interpretado como um gesto corajoso em defesa da nação e contra a expoliação internacional.